Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a bela, legítima missão que estamos a realizar no projeto evangelizador. Na segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida com que medires os outros, vós sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Antigo Testamento, 3 palavras são usadas para caracterizar essa misericórdia de Deus. A bondade, a gratuidade e o seio materno. A bondade que vem da experiência profunda de olhar para o outro e querer profundamente que o outro tenha essa experiência profunda do amor. A bondade que vem do nosso Senhor. Depois nós temos o que chamamos de gratuidade, esse dar-se ao outro gratuitamente, sem exigir nada em troca, dar-se pelo bem do outro. Depois esse olhar de bondade materno, né? E a gente começa a perceber que dessa misericórdia perpassa pelo coração da Virgem Maria, que teve misericórdia de nós, podemos dizer assim, porque o sim dela retrata uma escolha. A escolha somos nós, a salvação para nós. Então, essas 3 palavras, elas dão toda a dimensão da misericórdia. E aí o convite, sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Ele falando para os discípulos, ensinando aos discípulos. O exercício da misericórdia deve perpassar na nossa vida do cotidiano para nós. E aí nós sabemos que muitas vezes esse exercício da misericórdia, do qual nós precisamos, a palavra já diz, eu já disse, né? Exercitá-lo, porque nós todos o temos e precisamos exercitá-lo. Mas qual é a dimensão da misericórdia? Eu não posso medir a misericórdia para que eu devo ter para com o outro. Não dá para medir. Porque Deus não faz assim. A misericórdia dele para conosco é sem limite. Nós também não podemos limitar a misericórdia, a bondade, a caridade, um olhar de mãe, um olhar fraterno, um olhar de bondade, né? Fazer coisas boas para o outro, desejar coisas boas para o outro. Esse é o nosso grande desafio nos tempos de hoje, mas perpassa por uma experiência pessoal. Na medida em que eu vou experimentando esse Cristo na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida de oração, na minha vida de comunhão, na minha vida de cristão, na medida em que eu vou exercitando essa experiência real de Cristo, a bondade, a gratuidade, o olhar materno, ele vem naturalmente. Não existe esforço para que essa realidade de fé aconteça. Ela acontece porque eu estou indo ao encontro dessa misericórdia. Por isso Jesus diz, ele fala de julgamento.
E é interessante quando Jesus fala desse julgamento, ele vai dizer que com a mesma medida com que medirmos, o outro seremos medido. O problema não é talvez o julgamento, porque eu penso alguma coisa de você, você pensa alguma coisa de mim. É natural pensar isso ou aquilo de alguém, como é natural alguém também pensar de você, porque nós somos seres pensantes, somos seres inteligentes, e aí podemos pensar. Porém, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: enquanto está na esfera do pensamento, ou seja, ela não se materializou, ela não se concretizou no coração do outro, eu posso até arriscar dizer que não é um pecado em si. Agora, quando eu me expresso ao outro, quando eu materializo meu sentimento negativo para o outro, aí sim, aí tornou-se um julgamento, mais ainda do que julgamento, tornou-se uma sentença. Eu sentencio alguém por não gostar ou por alguém também não gostar de alguém e me contaminou com o pensamento, eu sentencio a pessoa e a condeno. Então, Jesus vai dizer aqui, com a mesma medida com que medires o outro, vós sereis medido. Então, o que é interessante aqui? O interessante é que o nosso Senhor, ele não vai medir a mim e a você a partir do olhar dele, porque o olhar dele é misericórdia infinita, mas a partir do teu olhar para com o outro. O teu olhar vai dar para você o que Deus tem. E é interessante que bota aqui uma boa medida para quem faz o bem, uma boa medida calcada, calculada, será colocado no teu colo, porque você fez o bem. Então nós não tenhamos arrependimento de fazermos o bem, porque Deus, que olha todas as coisas, vai nos recompensar, e não que queiramos ser recompensados, mas a recompensa de Deus, veja bem, não é a recompensa de um patrão que recompensa o seu funcionário por ele ter feito além do trabalho. Não é isso. A recompensa já vem desde a eternidade, porque nós fomos destinados para o céu desde a eternidade. Agora, ter o céu ou não depende da nossa conduta misericordiosa. Então é importante que nós tenhamos no coração essa conduta de misericórdia, que nós não deixemos com que esse ato de misericórdia se perca de nós e que nós possamos viver em intensidade essa experiência da misericórdia de Deus, para que de fato em nosso colo seja colocada essa medida calcada, sacudida, transbordante que Deus quer colocar no nosso coração, na nossa vida. Tenhamos fé e sejamos homens e mulheres com coração cheio de misericórdia, como Maria, como José, como Faustina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, abra as portas de uma casa para que possamos cuidar de sacerdotes, nos ajude na vocação do nosso Instituto, Rainha do Clero, nos faça viver a beleza desse Instituto, nos dê essa graça. E pedimos por todos os doentes hoje de forma muito especial, por todas as pessoas doentes que me pediram orações. Que São José, esposo de Maria, ouve as nossas preces, nos ajude a chegar até o fim do nosso objetivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.